Boa tarde a todos, queridos irmãos. É com muita alegria que aqui estamos novamente para mais um momento de estudo e preces em benefício dos nossos irmãos suicidas. Então, convidamos a todos para que juntos possamos orar em benefício desses nossos irmãos e dos nossos irmãos que trazem consigo esse pensamento autodestrutivo de desejar sair da vida através das portas, da ilusória porta do suicídio. Então, Senhor Jesus, Mestre amigo, abençoe este momento em que nos dedicamos a serviço do amor, momento em que unimos os nossos sentimentos e os nossos pensamentos em torno do Teu Evangelho de luz, para que possa beneficiar a todos os nossos irmãos suicidas. Que possamos todos ser tocados por Tuas mãos luminosas, auxiliando-nos a sintonizarmos a Tua frequência, para que as nossas preces possam atravessar as barreiras da distância e que possa atingir as esferas mais altas, envolvendo a todos os nossos irmãos suicidas, onde quer que possam se encontrar. Que a Tua paz, Mestre amado, possa nos envolver a todos nesse instante. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Então nós vamos, nunca é demais repetirmos, sobre a ideia acalentada, que é a ideia do suicídio, como uma das causas, aquela ideia que nós vamos acalentando, nós vamos dando forma, nós vamos deixar com que ela cresça em nosso íntimo, em nosso, vamos dizer, em nosso mais escondido íntimo, tá? Então, a par nesse livro Perguntas e Respostas, do nosso irmão Richard Simonetti, tudo que você precisa saber sobre o suicídio. Nessa primeira pergunta, quando ele diz, a par dos gestos treslocados de desespero que levam ao suicídio, parece que acontece também como fruto de uma ideia acalentada. Vamos ver o que ele diz. E ele diz assim, que sem dúvida, pode não ter ocorrido de uma forma bem definida, mas como algo sutil que vai tomando corpo. Primeiro, a sensação de que a vida está complicada, de que os problemas parecem insolúveis, as dificuldades, a doença, a vida insuportável, a desilusão, e aí vai tomando corpo, aquele descrédito, vamos assim dizer, pela vida. E vai tomando corpo até que ela se instaura, aquela ideia, e atraídos, essa ideia acalentada, ela trai os nossos irmãos infelizes através dos processos obsessivos. Então, aí ele, numa segunda pergunta, ele diz, depois a ideia de que seria melhor partir. Então vai, que a vida não é boa. Depois vem a ideia de que, o que eu estou fazendo aqui? Eu não vou fazer a menor diferença, ninguém gosta de mim. Sabe de uma coisa? A melhor coisa é eu partir. Então, essa ideia acalentada, e ele diz assim, é um curioso eufemismo que exprime uma convicção de imortalidade, a par da enganosa suposição de que é possível livrar-se dos dissabores, como quem deixa uma casa, uma cidade, um país. Na terceira pergunta, dá para familiares e amigos perceberem que algo não vai bem com um candidato ao suicídio? Será que dá
para aquelas pessoas que estão mais próximas, para a família, para os amigos, perceber que, vamos dizer, que algo não vai bem com aquela pessoa? E ele responde que sim, porque ele acaba falando sobre a sua intenção, né? Muitas vezes de uma forma não tão clara, mas dizendo assim: estou atormentada e infeliz, são grandes demais os meus problemas, gostaria que o solo se abrisse debaixo dos meus pés. O que Jesus nos lembra dessas questões? Ele nos diz de que a nossa boca fala aquilo que está cheio o nosso coração. Está em Lucas 6, capítulo 6, versículo 45. A sua observação também serve para os candidatos a suicídios, ao suicídio. Então, aquela pessoa que vai dizendo essas palavras, é claro que é algo que se repete com muita insistência, com muita frequência, tá? Porque muitas vezes no momento em que nós estamos desesperados, a gente até fala algo assim parecido, mas esse pensamento e essa fala, ela é algo que é dito frequentemente, né? Aí, numa quarta pergunta, costuma-se dizer que quem ameaça matar-se não faz? Então, a gente escuta muito as pessoas dizendo assim, né? Que aquelas pessoas que realmente querem fazer algo, elas não ficam falando, ela faz, né? Então, que aquela pessoa que ameaça matar-se, na verdade, ela não quer morrer. É isso que a gente escuta muito. Mas vamos ver o que o nosso irmão Richard Simonetti nos diz sobre essa questão. Então ele diz que aquele que costuma dizer que quem ameaça matar-se não faz, é uma ideia equivocada, desmentida pelos fatos. É bom prestar atenção. A experiência demonstra que muitas vezes, ao falar da sua intenção de fuga, a pessoa está inconscientemente pedindo socorro, revelando-se no limite de suas forças. Então, que nós possamos prestar mais atenção aos amigos, aqueles que estão próximos de nós. Uma outra pergunta: o que se pode fazer quando um familiar ou alguém de nossas relações envolve-se com essa ideia? Conversar sobre o assunto, alertá-lo de que a fuga não resolverá os seus problemas, apenas os agravará em uma forma superlativa. O esclarecimento é o melhor recurso para que a pessoa se disponha a eliminar de sua mente semelhante ideia. E, obviamente, ajudá-lo em relação aos seus problemas, né? Não adianta nós só falarmos, mas, se possível, auxiliar nessa condução em relação a esses problemas enfrentado por esses amigos, né? Um gesto de solicitude, carinho ou solidariedade pode ter um efeito muito positivo do que o simples enunciado das consequências desse desatino, né? Então, nós não podemos também assim chegar a falar, mas ser solícito, ser carinhoso, né? Oferecer a nossa solidariedade para essa pessoa que está passando por essa dificuldade. Uma outra pergunta e quando, mesmo ante aos nossos esclarecimentos, o familiar ou o amigo ameaça suicidar-se, não atendendo às nossas solicitações? Aí ele diz: geralmente, a atitude dessa natureza é chantagem emocional.
a qual não podemos nos render, sob pena de ficarmos na dependência de seus humores e caprichos. Então, é claro que ele está dizendo aqui para que nós possamos ser firmes, né? Naquilo que nós acreditamos, nessa parte que diz que nós precisamos auxiliar, ser solidários, ser solícito, né? Oferecer o nosso apoio. Então, não cairmos, não nos envolvermos nessa trama de que muitas vezes, vamos dizer assim, é uma chantagem emocional, mas nós não sabemos até que ponto isso poderá interferir, né, vamos dizer assim, verdadeiramente nesse momento dessa pessoa, então, que ela está passando. Então, nós sermos firmes, apresentar solicitude, ser solidário para com essa pessoa, e nos colocarmos para auxiliar. Mas obviamente que a decisão sempre cabe a essa pessoa, né? A decisão, ela é íntima de cada um de nós, tá? Então, numa sétima pergunta, e se ele acaba cometer o suicídio? Isso, de uma certa forma, acarretará culpa para nós? Então, vamos ver. Mesmo diante do nosso esclarecimento, de apresentarmos, de sermos solidários, de apresentarmos ajuda, de estarmos disponíveis, dispostos a auxiliar essa pessoa. E mesmo assim, ela comete o suicídio, né? Será que isso trará para nós um processo de culpa? Olha o que ele diz. Se o que a pessoa pretendia era algo irrazoável, mero capricho ou explosão temperamental, não há por que nos sentirmos culpados. Importante no caso é que tenhamos a consciência tranquila, tendo feito o que é compatível com o bom senso, sempre dispostos a ajudar, sem expressão do tipo, mate-se de uma vez e deixe de amolar, né? Que não são raras nos desentendimentos familiares. Isso é instigar ao suicídio, uma atitude comprometedora e que, obviamente, se assim procedermos, trará um processo de culpa muito grande àquele que estava envolvido nessa situação, né? Que deixou de atender alguém, tá? E, por fim, o que fazer para que a ideia do suicídio não tome corpo em nós? Então, essa última pergunta é uma pergunta, vamos dizer assim, a mais importante, né? Porque todos nós somos passíveis de ter esses pensamentos. E ele diz, o que fazer, então, para que essas ideias, né, do suicídio não tome corpo em nós, nós não acalentemos essas ideias. Então, primeiramente, confiar em Deus, com a consciência de que todas as situações da Terra são transitórias e de que o que consideramos um mal em nossa existência pode ser a oportunidade de renovação, né? Aquilo que às vezes está trazendo tanto sofrimento para nós e que naquele momento parece não ter solução, não ter fim, pode ser algo que está nos trazendo um recado de oportunidade de renovação. Crise em ideograma chinês significa oportunidade. Veja só, né? Então, crise no ideograma chinês significa oportunidade. Oportunidade de testemunhar novas convicções, de crescer
enfrentando os desafios. Porque os desafios, né, vamos dizer assim, eles nos fazem crescer, nos fazem ficar mais fortes, né? Então, veja só, que mensagem importante para nós, né? Termos confiança em Deus, né? Sabendo de que tudo de ruim ou de bom que nos acontece são na Terra, na presente encarnação, são transitórias. Transitórias. Né? Então, queridos irmãos, convido-os a todos a refletir sobre tudo que falamos aqui, nesses pequenos momentos em que estivemos juntos, para que possamos valorizar a nossa vida, dar valor a esse corpo, né? Dar valor a esse momento que estamos vivenciando na Terra. Aproveitar o máximo possível na busca da nossa elevação moral, na nossa elevação moral. Então, que o nosso querido Mestre Jesus nos abençoe. Convidamos a todos para que juntos possamos fazer a prece aos nossos irmãos suicidas, lembrando de que Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, nos trouxe numa instrução preliminar do que diz respeito ao suicídio a seguinte questão: que o homem jamais tem o direito de dispor de sua vida, porque cabe somente a Deus tirá-lo do cativeiro terreno quando julga oportuno. Todavia, a justiça divina pode suavizar os seus rigores em virtude das circunstâncias, mas reserva toda a sua severidade para aquele que quis subtrair as provas da vida antes de cumprir a sua condenação, e que quando é recapturado, é tratado severamente. Assim acontece com o suicida que acredita escapar das misérias presentes e mergulha em infelicidades maiores. Prece. Sabemos, Senhor meu Deus, o destino reservado àqueles que violam as vossas leis, ao encurtar voluntariamente os seus dias, mas sabemos que a vossa misericórdia é infinita. Dignai-vos estendê-la sobre todos os espíritos suicidas, e que possam as nossas preces e a vossa piedade suavizar a amargura dos sofrimentos que suporta por não terem tido a coragem de esperar o fim de suas provas. Bons espíritos, cuja missão é ajudar aos infelizes, tomai-os sobre a vossa proteção, inspirai-lhe o arrependimento por sua falta, e que vossa assistência lhe dê a força para suportar com mais resignação as novas provas que terá de passar para repará-la. Afastai deles os maus espíritos que poderiam levá-los novamente para o mal e prolongar os seus sofrimentos, fazendo-os perder o fruto de suas futuras provas. Vós, cuja infelicidade é o motivo das nossas preces, que possa nossa compaixão suavizar a amargura e fazer nascer em vós a esperança de um futuro melhor. Esse futuro está em vossas próprias mãos. Confiai-vos à bondade de Deus, cujos braços estão sempre abertos a todos os arrependimentos e só permanecem fechados aos corações endurecidos. Pai amado, espiritualidade querida e amorosa, Mãe querida, envolva todos os nossos irmãos suicidas, onde quer que possam estar nesse instante.
a todos aqueles que trazem esse pensamento destruidor, que possa a sua bondade, que possa o seu olhar misericordioso envolver a todos eles, fortalecendo-os, amparando, consolando e aliviando-os dos seus sofrimentos. Muito te agradecemos por tudo. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigada, queridos irmãos. Uma boa tarde a todos.